Fala em empreendedor, e hoje a gente recebe aqui essa comitiva que veio da Universidade do Contestado, o nosso reitor, o Luciano, depois vão se apresentar um pouquinho mais, a doutora Renata, que é pró-reitora, e o Robson também, diretor de Campus. Olha só, a gente vai falar hoje sobre como a universidade pode apoiar os nossos empreendedores, como fazer para apoiar. Esse programa é um programa da Associação Empresarial de Rio Negro, que tem o apoio aqui do Rio Mafra-Mix, né? E a gente está lançando, então vocês são um dos nossos primeiros convidados, é uma honra receber vocês aqui para discutir esse tema tão importante, porque quando a gente se forma na faculdade, e é uma desculpa de pelo menos de cada 10 profissionais, os 10 vão falar a mesma coisa. Olha, eu aprendi a ser dentista, eu fui lá aprendi a ser médico, mas ser empreendedor é mais difícil, administrar um negócio é mais difícil, né? E aí deixar aí para vocês se apresentar um pouquinho para a galera, te conhecer vocês, e aí já emendar essa pergunta, o que a universidade pode fazer para os nossos empreendedores? Começa contigo, Luciano. Bom, primeiro, Douglas, eu quero parabenizar a Associação Comercial, o Mafra-Mix, pela iniciativa do Fala Empreendedor, né? A gente fala muito empreendedor, mas trazer as questões pontuais que podem ser consolidadas no município, na região, a nível de empreendedorismo, isso é muito importante. Então, quero parabenizar desde já. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luciano, uma vez professor, sempre professor, estou reitor hoje da nossa UNC, querido UNC, que estamos em mais de 6 campos, e muito feliz de estar participando desse momento agora, falar do empreendedor, né? O Luciano, me permita a lembrança, em 2008, quando eu comecei no jornalismo, eu lembro que eu fui entrevistar você numa sala de aula, né? E aí hoje é reitor da universidade, e parabéns pelo sucesso aí e pela trajetória. Eu sempre digo assim, né? Dia 1º de março agora eu fiz 32 anos como professor da universidade. E eu começo em 88, eu tenho 36 anos de universidade, porque quando eu entrei como aluno eu já acabei ficando lá e nunca mais saí, né? E acho que tem isso a ver com a nossa fala, né? Porque eu sempre tive outros negócios fora da universidade. Eu tive o meu escritório, tive a minha empresa, alguns dos negócios eu continuo também, mas sempre fui dedicado à paixão pelo ensino superior. E aí, hoje me sinto muito abençoado, e acho que fui muito iluminado e muito abençoado por ter chego, né, ter ocupado esse cargo de reitor, né? Quer dizer, começo como professor, chega coordenador de curso, passo por pró-reitor, passo por vice-reitor e chego a reitor. A responsabilidade aumenta, mas eu me sinto muito abençoado por ter feito essa carreira dentro da Universidade do Contestado e poder saber desde aquela sala de aula, desde aluno, e depois poder chegar ao reitor, sempre nunca perder de vista aquilo que é o nosso principal foco, que é a educação, como que a educação vai mudar a vida das pessoas, como vem mudando, né? E eu lembro disso, né? E fico feliz também, né? E fico mais feliz ainda por você ter sido egresso da nossa universidade, do nosso curso. E diga-se de passagem, né? As pessoas que se formaram no jornalismo, em Concórdia, ou em outros campos também, mas Concórdia, são as pessoas que são referência hoje como você. Então, isso para nós nos deixa também muito felizes. Obrigado. E vamos rodar a roda aqui. Renata, como que é para você essa questão do empreendedorismo na universidade? A universidade por si só, ela é empreendedora, né? Se pensarmos há 55 anos atrás, lá na década de 70, quando nós começamos, tínhamos pouquíssimos cursos, né? Em 2025, ultrapassamos 100 cursos de graduação, pós-graduação, temos 6 programas de estrito sensu, sendo 4 mestrados, 2 doutorados, ou seja, somente isso já traz toda essa questão de empreendedorismo da universidade, né? E trabalhamos também, dentro dos nossos programas de distrito, por exemplo, o nosso mestrado em administração, ele é um mestrado profissional, em que a gente olha para o setor privado, para o setor público e trabalhamos com as melhorias de forma técnica, de forma profissional, trazendo uma melhoria para o setor aí, produtivo da universidade. Isso é empreendedorismo dentro da universidade. Concorda, Robson? Concordo. Então, assim, eu sou o professor Robson, né, estou há 29 anos na Universidade do Contestado. Eu vejo que a questão do empreendedorismo precisa sempre passar por a questão do conhecimento. Então, para você se tornar empreendedor de sucesso, você precisa ter o conhecimento. E é o nosso papel, a Universidade do Contestado, o nosso papel hoje é trazer o conhecimento para os nossos acadêmicos, para que eles saiam para o mercado e consigam ajudar os empreendedores ou a se tornarem empreendedores. Então, é de grande importância hoje
né, a Universidade do Contestado. Também o professor Luciano falou bem, eu também sou docente já há 29 anos. E assim, para você ser professor de uma universidade, você tem que amar muito o que faz, tem que gostar muito do que faz, você tem que empolgar os seus alunos, tem que fazer com que eles se inspirem para que de fato eles façam a diferença na sociedade. E o empreendedorismo tem tudo a ver com isso, né? São pessoas que têm essa questão de empreender, de gostar do que faz, de querer mudar a forma que está a sua cidade, né? Então, eu acho que hoje a Universidade do Contestado tem um papel muito importante nessa questão do empreendedorismo na nossa região. Ô, Luciano, eu recentemente vi você também numa viagem internacional na China, se não estou enganado. Fui Japão, depois Suécia e Finlândia. Como que é lá fora essa questão da... Você sabe que dessas missões internacionais, eu participei de 2 agora, a gente está planejando uma da nossa própria universidade, a gente está um pouco ambicioso, quer chegar a umas capacitações em Harvard, quem sabe, para trazer o know-how que eles têm lá fora para o Brasil. Foram 2 culturas completamente diferentes, né? O Japão tem uma cultura completamente diferente na linha de empreendedorismo, Singapura já é uma cidade completamente empreendedora, por ser uma ilha por vir. E a Suécia e a Finlândia, elas vêm num outro modelo, eles têm empreendedorismo também, mas o modelo público deles é um pouquinho diferente, porque a maioria das questões deles, assim, a Suécia ainda tem um rei, então ainda é um pouquinho da monarquia, e a Finlândia tem um outro aspecto. Mas o mais interessante lá é que o empreendedorismo é estimulado desde da educação infantil, né? Eu fiquei encantado de tudo que a gente pode ver em termos de educação lá, em termos de empreendedorismo. O Brasil realmente é campeão em empreendedorismo, isso a gente não pode negar, né? O que se cria de negócios, soluções para os negócios é só no Brasil mesmo. Mas uma coisa que me encantou muito foi a educação básica da Suécia, onde as crianças da educação infantil, elas já começam a ter aula de empreendedorismo aos 6 anos de idade. Então elas têm aula de educação financeira e aula de empreendedorismo, onde elas montam os produtos e trocam. E aí, claro, daí quando você começa a chegar numa vida adulta, isso fica mais fácil, para que não importa se você vai para a área de saúde, para a área do direito, para a área de administração, contábeis, direito de software, qualquer área, fica mais fácil de você visualizar como é que você vai fazer a gestão do seu negócio, como é que você vai empreender. Então, assim, foi muito importante essas 2 missões que foram feitas lá. A gente sempre faz uma comparação, né? Quer dizer, o que a gente pode evoluir. A gente conversa... A gente mudou, inclusive, tem uma das coisas que a gente mudou na nossa universidade, já era uma intenção. Hoje, todos os nossos cursos, ainda a gente não fez para medicina, possuem uma disciplina chamada Laboratório de Carreira e Laboratório de Empreendedorismo e Inovação, que vem muito dessas missões, né, que lá. E falta uma disciplina ainda que a gente não colocou, que também lá atrás está sendo usado muito, que é a inteligência artificial, né? O uso dela como para gerir os negócios. Mas esse Laboratório de Carreiras e Laboratório de Inovação é justamente baseado no que a gente viu lá, como é que se estimula quem está num curso, desde a primeira fase do curso, a ter contato com pessoas que tiveram insights dentro da profissão ou não para se tornar grandes empreendedores, assim. Então, nesse ponto, a gente está trabalhando dentro da universidade. A gente, no Brasil, se fizer uma comparação, assim, realmente a educação básica deles é muito boa, é isso que dá o diferencial. E o ensino superior não é tão diferente do nosso. A gente pode dizer que nós temos algumas áreas do nosso ensino superior no Brasil, e até fazendo um paralelo hoje à nossa Universidade do Contestado, que a gente não estaria tão longe hoje de uma educação como eles lá, né? E o Japão já é mais tradicional. Desde o curso de medicina deles é tradicional, eles são muito evoluídos na área de engenharia, e tem algumas outras coisas também que a gente olha assim que eles não usam, eles usam fax ainda, não tenho nada contra, mas aconteceu um fato pitoresco que sopra, né? Quando eu cheguei lá, haviam perdido minhas bagagens. E quando eu cheguei no aeroporto de Tóquio, que eu fui fazer a reclamação, primeiro que a atendente não falava inglês. E o segundo momento que ela me deu um formulário para me preencher em japonês para mim pedir as minhas malas. Aí veio uma senhora, me ajudou a preencher. Mas eles não usam, né? A gente hoje perde mala, vai num terminal, ela acessa aqui e tal. Então são coisas assim que você começa a olhar em termos de tecnologia, em termos de empreendedorismo. Nem por isso eles não são uma nação forte economicamente e assim. Mas são coisas que fazem a diferença, né? Assim, pô, mas é tão evoluído e por isso que a gente começa a pensar em termos de inovação, tecnologia, né? Papel, uso, sistema, né? Concorda com o Concordo. Você Agora você sabe que esse é um ponto essencial, porque a gente aprende muito, né? Refazendo a minha primeira pergunta, queria ouvir vocês também. A gente aprende muito a profissão, né? O dentista vai lá, aprende o dia a dia, mas o administrativo,
atrás do balcão, às vezes não. E eu acho que o grande problema das pessoas hoje, elas talvez associar o empreendedorismo apenas aquele que foi lá, abre o seu negócio. Mas às vezes dentro da universidade, você está empreendendo ali, fazendo aquele negócio crescer, vai trabalhar no supermercado, ali dentro você vai empreender ali dentro. É possível também. Como que narra isso, Renato? É interessante até essa pergunta, porque nós temos o nosso programa de créditos por méritos, né, em que a gente trabalha com as competências, com as habilidades dos nossos melhores alunos, né, dentro de um processo de seleção. E dentro de um projeto que nós temos, né, vinculado a alguns cursos, nós trabalhamos justamente isso, né, essa parte de consultoria, em que o aluno vivencia dentro de atividades de extensão, na prática, a rotina de um microempregador, né, de uma MEI, e ele pode ali vivenciar essa parte do outro lado, né, do balcão, digamos assim, e transpor essa experiência para si também. Quando ele for empreendedor, ele já sabe quais são as barreiras, quais são as dificuldades, quais são as facilidades que ele vai ter neste processo. Então, ele já começa meio caminho, né? Ele não vai ter que passar por todo esse processo inicial, porque ele já fez esse processo de consultoria, ele já analisou quais são as fragilidades que aquele setor oferece. Isso já é um diferencial para o nosso aluno. E esse é um programa que nós estamos aí desde 2024, com excelentes resultados, né, que os alunos têm nos trazido dentro deste panorama do ensino, da pesquisa e da extensão. Até porque, Robson, nem todo mundo nasce para ser chefe, né? Tem esse dom, essa aptidão para comandar um negócio, e às vezes ele empreender dentro de um negócio também é um caminho. Na verdade, assim, o aluno, ele dentro da universidade não é só aula, não é só conteúdo teórico. Então a gente sempre tem atividades aí junto à comunidade, que os nossos projetos de extensão ajudam muito, né, ele ter esse contato externo, né. Nós tivemos agora uma gincana dos calouros, então quem entrou, fizemos uma gincana e fizemos várias atividades entre vários alunos que entraram agora, né, e um dos eventos foi a coleta de leite. Então a gente vê que eles participam, eles gostam de participar da nossa comunidade. Eles conseguiram coletar 1.200 litros de leite. E ontem foi a entrega, e a gente vê a satisfação da universidade fazer um papel social também na empresa. Então eles aprendem que isso é importante, né? Então foi 6 instituições ontem que fazem a diferença na cidade, né? E para os alunos isso é muito legal, porque às vezes o aluno pensa só na questão financeira, ele não começa a ver essa questão social, da importância da questão do que ele pode fazer pela sociedade, que é uma das obrigações de um aluno que se forma numa graduação, não só ter o conhecimento. E dentro das empresas também vem muito por essa questão, porque assim, dentro do curso eles têm os estágios obrigatórios, que eles têm que estar inseridos dentro das empresas, que é um bom aprendizado. A maioria dos nossos alunos já trabalham, né, já buscam trabalhar dentro da área. Eu vejo que ele já sai muito pronto. Hoje, quando o aluno entra, né, numa graduação, e os primeiros contatos, você vê que ele ainda não tem muita noção ainda às vezes até do que ele não, né, do que ele vai fazer. E quando ele sai bem pronto, assim, ele já tem algumas linhas do que ele quer trabalhar dentro das áreas, né? E hoje é isso que a gente proporciona, né? E é importante, tem que tirar um pouco essa questão de que teve muito essa questão de alguns cursos que acha que não tem um empreendedorismo dentro do curso. Todos os cursos têm. Porque desde que você vai trabalhar num lugar, você vai ter que ajudar a pessoa a desenvolver as atividades internas, né? Então tem que ter alguém com conhecimento. Eu vejo que a maior dificuldade hoje das empresas, quando falamos em empreendedorismo, é as pessoas. É ter as pessoas com o conhecimento para me ajudar a isso evoluir. Então, para isso que a universidade tem um papel muito importante, né? Trazer esse conhecimento. Nem todo mundo vai ter o espírito de empreender e querer abrir algo, né? O desafiador do empreender, mas ter alguém com conhecimento de apoio. Então, isso em todas as áreas sempre vai ter o empreendedor e tem que ter as pessoas com conhecimento. E o que eu comentei é fato, né? Veja que hoje a gente tem a maior dificuldade é qualidade humana, com conhecimento para que te ajude dentro das organizações. Acho que esse é um dos desafios e por isso que as universidades ajudam muito, né? Eu acho que até dá para, pegando o que vocês dois falaram, tem uma coisa muito interessante, né? Voltando à tua fala inicial, né? Que o empreendedorismo não é só para aquele que abre negócio. Eu posso ser empreendedor, sendo um enfermeiro, mudando o meu método de fazer, de atendimento, um empreendedor dentro da farmácia e dentro daquilo que você falou das pessoas, né? E tenho certeza, né? Que a universidade vem bem nessa linha mesmo, né?
A gente prepara as pessoas para o mundo no sentido de que eles tenham sabedoria para usar esse conhecimento e que eles venham bem nessa questão assim. E a pergunta básica, acho que todo acadêmico tem que fazer por que não fazer, né? Acho que essa é a base de todo empreendedor, não dá para fazer. A primeira pergunta que o cara tem que fazer, por que eu não posso fazer assim? A partir do momento que ele se questiona, começa a mudar. Então, e aí a gente faz, a gente tem 37 mil pessoas formadas agora em 2025, e que pese nem todas abriram os negócios, mas elas são empreendedoras na forma diferente de atender uma petição, na forma diferente de claro, a gente tem que é os DNAs mesmo, administração, engenharia de software, contábeis. Mas a gente tem hoje, desde o cara de educação física que faz. Então, acho que uma das grandes questões da formação é justamente essa. Ele ter aquele espírito de questionar aquilo que está posto, né? Eu sempre brinco, o nome da nossa universidade é Universidade Contestada, né? E eu até brincava esses dias numa fala, que são por dois motivos. Um, porque a gente está na região do contestado, da guerra que tem, mas porque a gente questiona, né? Questiona quando... você é da Universidade Contestada? Sou. Vocês questionam? Questionamos tudo aquilo que é conhecimento que pode ser melhorado, né? Contestando tudo. E contestando no sentido de agregar alguma coisa. E eu acho que o empreendedorismo vem bem muito disso. E acho que o Robson falou também bem, né? Porque hoje, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, mas é muito audaciosa. 99% dos desafios hoje, de qualquer lugar, são as pessoas. É você entendê-las, aceitá-las e trabalhar de forma harmônica. Então, quando se pensa, e você falou também muito bem, né? Quando você fala da universidade, aquela relação, aquele network, aquele espírito de até onde vai o meu direito do teu, respeitar as diferenças, isso está muito dentro da universidade. Mas hoje é bem isso mesmo, né? Empreendedorismo. Não importa o curso, ele vai ser empreendedor dentro do escritório dele, dentro da UTI, onde ele trabalha, no consultório odontológico, dentro dele dando aula, até dando aula hoje, um pedagogo vai ser empreendedor, né? Mas o maior desafio é os 99% que são as pessoas, né? É maravilhoso. Agora, a Unicia também ela tem um grande projeto que você falou, o Robson falou da questão do apoio social. Hoje nós temos um ar de acadêmicos que estão saindo da Universidade da Medicina e estão aí nas UPA, nos pontos dos postos de saúde, de atendimento, mas há outros profissionais também atuando na Unicia ali que fazem esse trabalho também, de certa forma, voluntário ali para a comunidade. Bom, a professora Renata colocou muito bem, nós, em 2024, lançamos um programa inédito nosso, que é o programa Crédito por Mérito Acadêmico. Esse programa por Crédito por Mérito Acadêmico, nós chamamos Crédito por Mérito Acadêmico porque ele não é uma bolsa de estudo. Você faz um hall dos alunos que queiram participar de ações de extensão para a comunidade de forma gratuita para que possa, não só no âmbito social, mas no âmbito assistencial também poder participar. Nós não tínhamos isso, esse é um recurso próprio nosso. Ano passado nós investimos alguma coisa perto de 3 milhões, para esse ano agora nós temos 10 milhões de recursos nossos, e a ideia é que cada aluno que participe de um programa desse vá fazer uma atividade assistencial de forma gratuita dentro de cada linha. E acho que é bem isso mesmo, né, Robson? E nós temos os nossos núcleos, né, que nós prestamos um serviço aí da comunidade de forma que o aluno pode participar, né, atendendo nos nossos núcleos. Que são núcleo de práticas jurídicas. Isso é bom, Luciano, porque o Luciano conhece bastante e sabe os números. Mas Luciano... eu aproveitando fazer um corte aqui, porque você me falou uma cifra ali dos alunos de medicina que investem, não a mensalidade, mas o investimento no município está na fase de... Economicamente, hoje, é uma estimativa a nível econômico, usando uma métrica, né? A gente tem de uma média, hoje, você tem mais ou menos de 4 a 6 milhões de reais hoje, que gira hoje em torno de um curso de medicina para qualquer cidade que você tem esses alunos de forma. Então, porque eles vêm de fora, eles têm o custo do apartamento, eles têm custo de alimentação, eles têm custo de combustível, e esse custo deles se torna investimento na cidade. Então, hoje, o nosso estudo econômico mostra que para cada curso de medicina, nas cidades do Brasil que tem esse curso, geralmente é um aportado de 5 a 10 mil reais por mês. Então, ele gira em alguma coisa... injetado ali na economia exatamente, local. Na economia local, né? Respeitar as proporções, claro que tem proporções maiores ou menores, né? Mas gira hoje em torno, a gente pode dizer assim, que o impacto econômico, isso não é mensalidade, a gente está dizendo que
o dinheiro gasto no mercado, o dinheiro gasto nos restaurantes, o dinheiro gasto na manutenção da casa, nas roupas, nas cortinas, no carro, isso chega hoje em torno perto de 5 a 6 milhões de reais, né? Então, assim, esse é o impacto econômico, e nós temos também o impacto social disso, né? Nós temos um núcleo hoje de direito que atende gratuito, temos um núcleo de psicologia que atende gratuito, temos a clínica de fisioterapia, temos agora, vai começar a nossa clínica de odonto, mas a gente tem um dos, que talvez até a população não saiba, a gente tem um ambulatório de medicina que atende a população de forma gratuita. Então esse ambulatório, hoje, ele atende na UNC e ele atende a população de Mafra, de Rio Negro, de forma completamente gratuita. E tem um detalhe interessante, né? Os horários são alternativos. Então ele começa a atender a partir das 22 horas, das 18 até as 22. É o contraturno. A gente só estabeleceu uma regra, a gente não dá atestado, tá? Por quê? Para manter um certo nível, então a gente faz atendimento, faz de forma gratuita, mas não tem emissão de atestado médico para não criar um celeuma ético e moral. Até que o cara sai do barzinho do lado ali e já pega. Exatamente, pega na universidade. Mas o lado positivo disso é que a gente tem assim, e aí para os alunos nossos da medicina é muito bom, porque eles estão fazendo o internato, a prática deles com a comunidade, e a comunidade ganha muito com isso. Pô, é hoje um atendimento de forma gratuita, para quem precisa, não está nas UBSs, quem não pode ir na UBS dia vai lá. A UPA é um caso mais de emergência e urgência, e ali é aquele caso contratual. E um dos maiores segmentos que a gente atende ali hoje é saúde mental. Saúde mental é a maior procura que tem hoje. A gente tem outros segmentos também que a gente tem ali, mas a saúde mental tem do idoso, tem uma coisa da mulher e da criança também. E se a gente for planejar Mafra, Rio Negro e região para os próximos 10 anos, o que a gente tem ainda que a gente pode fomentar nesse assunto? A gente pode, né, dentro de um planejamento aí para um decênio, obviamente 3 pilares aí são fundamentais, né? A educação, conversávamos sobre isso com o professor Luciano, né? A educação, a saúde e a segurança pública, né? Dentro do que nos tange a educação, que também podemos falar da saúde, trabalhar realmente, né, com as portas de entrada dentro da saúde, o que nós queremos em termos de qualificação profissional. Todos já falaram aqui sobre a importância do capital humano, né? A gente tem muito fortemente trabalhado com os nossos alunos a questão das competências colaborativas. Então, aquele profissional que é dinâmico, aquele profissional que é criativo, que é autônomo, que sabe tomar as suas decisões e que sabe liderar a sua equipe. Então, são itens que nós trabalhamos dentro da educação e dentro da saúde também aí para o nosso decênio. E a universidade, ainda pensando nisso, estamos ampliando o nosso colégio Mafrense lá, né? Porque já falou que a base do ensino é muito importante, então estamos reformando e vamos fazer um colégio diferenciado lá. E dentro da universidade tem várias linhas de frente que a gente tem atuado, né? Mas é o que o mercado precisa, né? O que nós podemos mudar dentro dos cursos. Então a gente sempre revê algumas grades, algumas disciplinas para que atenda ao mercado mesmo, né? Quais são as tendências. O professor Luciano falou de ter inteligência artificial, é a próxima, né, que a gente vai estudar para mudar mesmo dentro das disciplinas, para que os nossos alunos consigam trabalhar nessa linha também. Então, assim, né, dentro das pós-graduações que a gente sempre oferta, nos mestrados, no doutorado, então a gente sempre tem que estar olhando o mercado muito dinâmico nessa área do ensino, né? E aí sempre a gente tem que estar de olho no que de fato o mercado precisa. Mas eu vejo que hoje, assim, a universidade, né, eu estou há 29 anos lá, ela mudou. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala também no empreendedorismo do ser humano como para ele mesmo, que ele melhorou como ser humano, né? Isso é você empreender em você mesmo. E aí em todo lugar que você vai, né? Às vezes a gente fala de empresas, mas você vai no banco, a maioria são ex-alunos nossos, né? Aonde se for, nós temos ex-alunos que estão atuando, né? Então eu acho que é muito importante isso. E essa questão, né, dos próximos anos é isso, a gente ir revendo o que de fato o mercado nos pede, né? Medicina foi maravilhoso para a nossa região, né? Mas tem odonto, que também hoje é um curso crescendo. Medicina veterinária, agora nós vamos ampliar, vai ter uma clínica para grandes animais, então nós já temos uma clínica de pequenos animais. Então a gente sempre está olhando e está mudando e crescendo para que atenda, né, esse mercado. Então, daqui 10 anos não vai ter espaço lá, já quase não tem área mais, né? Então Agora vocês estão falando da IA, né, inteligência artificial. O que espera? Qual que é o caminho que nós estamos indo com essa? Porque hoje
a inteligência está tomando funções assim absurdas, né? Eu entro lá, eu quero redigir um contrato, tá aqui as partes, ela me entrega estou sentindo uma dor aqui, o que pode ser? Ela te dá um diagnóstico. Como é que vocês olham essa questão da inteligência para os próximos anos? A inteligência artificial ela não vai substituir a inteligência orgânica, né? Eu acho que isso é uma coisa muito clara para nós. Mas, obviamente, a gente tem que ter uma ética quando a gente pensa em inteligência artificial, né? Então, quando a gente pensa em trazer a inteligência artificial para o ensino, é justamente mostrar para os nossos alunos, para os nossos colaboradores, que isso realmente é algo que existe, que pode ser utilizado, que pode ser benéfico, mas como que uma existe ferramenta. como uma ferramenta, mas que existe um limite para isso. Né? E esse limite está em o que é artificial e o que é orgânico, né? O que a mente humana faz e o que a tecnologia faz. E que uma depende da outra. Agora, desde a pandemia, acho que a gente aprendeu isso, né? A gente não vive mais sem a inteligência artificial, mas o capital humano ele é totalmente essencial nesse dueto, digamos assim. Você sabe que a gente acaba virando especialista, tantos anos fazendo a mesma coisa. Quando se pega um texto jornalístico, uma reportagem, quando ela é escrita por inteligência, quando ela é escrita por uma pessoa e quando ela tem esse misto, né? Por exemplo, eu tenho um problema desde que eu nasci de dislexia, que eu não sei identificar o X, né? Complete com verdadeiro e falso. Para mim é um problema, eu nunca sei quando é V e quando é F. E aí cansei de escrever palavras erradas por um problema, né? Digamos assim, uma doença, né? E aí a inteligência foi assim, eu escrevo o texto, agora faça a correção, né? Ela resolveu o meu problema. Mas se você deixar ela escrever, você vê que ela precisa lapidar. Acho que essa questão da inteligência emocional, humana, ali não vai... acho que você está colocando assim, se a gente fizer um recorte do papel, vamos voltar no papel de uma universidade, né? Se você voltar nos séculos, os dados eram difíceis. Se a gente voltar lá no século passado, não tinha telefone, não tinha internet, era carta, Então, primeiro vem da era dos dados, depois os dados passam para a informação, e depois nós chegamos aí no século 20, 21, a informação vira conhecimento. E eu penso que com a inteligência artificial nós estamos chegando agora na era da sabedoria, que é quando eu tenho a sabedoria de utilizar o conhecimento. Aí entra a inteligência artificial. E acho que a professora Renata colocou muito bem, o professor Robson também, a inteligência artificial ela só faz sentido quando eu tiver sabedoria para aplicar ela sobre um conhecimento meu. Sim. Aí a gente vai ter resultados fabulosos. E realmente a gente sabe a escrita, né? A gente que está na academia, que ainda faz orientação de teses, dissertações, a gente sabe muito bem a diferença, porque assim, e tem, ao que me pese, pode me provar o contrário, existem 5 palavras que todo texto tem, tá? E uma delas é expressamente, tá? Essa é fatídica. Eu pego um texto e sabe que tiver mais uma vez expressamente com a inteligência artificial. Tem uma outra frase assim, não é tão bom quanto nisso, mas melhor do que isso. Exatamente. Seria o que eu ia te falar. Você olhou que já sabe que é inteligência. É a inteligência artificial. E a tecnologia, ela é excludente. Então você tem que aprender a tecnologia. Então a tecnologia, se você não aprender ela, a própria IA, as pessoas vão ter que aprender a conhecer ela. Toda a tecnologia, desde um celular, desde uma TV, tudo que tem tecnologia, as pessoas têm uma dificuldade até aprender essa tecnologia. E por isso que é importante estar dentro da universidade, para que essa ferramenta, você aprenda a usar essa ferramenta na tua empresa, no teu dia a dia. Porque senão a pessoa não vai aprender. E eu falo que a tecnologia é excludente por isso, porque você precisa ter tempo de aprender essa tecnologia. E esse que é o nosso papel, né? E as ferramentas, elas vêm para ajudar, só que você vai ter que compreender os equipamentos de hoje, né, nas nossas áreas, provavelmente, da saúde, de todas as áreas, elas já vêm com a IA embutida, né? E aí ele vai ter que entender de que forma funciona isso, né? E por isso a importância mesmo de a gente pôr uma cadeira lá de IA para ele entender, isso aí é uma ferramenta de apoio, não vai resolver a minha vida, mas eu tenho que aprender. Porque senão, ele vai usar para resolver a vida dele e vai fazer isso, vai ficar um profissional falho, né? Um profissional muito fraco, né? Um profissional dependente. Vocês sabem que eu tô aqui me segurando, porque eu tenho 500 coisas para perguntar para vocês, né, nesse bate-papo. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguns temas específicos para a gente debater e aprofundar o tema. Já fica aqui o convite para vocês voltar. Obrigado. Para a gente conversar. Agora, eu ainda tenho 2 coisas que eu quero tratar com vocês. Uma delas é essa nova geração. Eu sou de uma época que o primeiro dia de
da universidade para qualquer acadêmico era um terror, era o dia do trote, o dia da... Né? Mudou, essa geração nova que chegou é uma outra galera. Essa transição, acho que todo mundo aqui já passou dos seus 30 anos. Foi honesto? Mas... E aí o que acontece? É um choque cultural também para vocês, né? Porque o aluno vai vindo cada vez novos, mas vocês cada vez mais, né, mais sábios, digamos. Como que é essa geração, essa chegada? Como que vocês estão adaptando? Porque é um problema também do empreendedor, que ele está ali trabalhando e chega uma nova galera com uma outra pegada, uma outra ideia, como trabalhar com isso? Renata, eu sei que... É uma geração que a gente percebe que é tudo agora, né? É tudo para já. Então, realmente, a universidade, com a expertise dos seus professores, com a expertise da gestão, tem dimensionado isso de forma a equilibrar, né? Trazendo quais são os pontos que se podem, quais são os pontos que não se é possível dentro do processo, né, de graduação destes alunos, mas é uma geração bastante imediatista, né, tanto nas atividades administrativas quanto nas atividades de ensino. Então, o papel da universidade é justamente isso, pela expertise que tem, pelos seus 55 anos, trazer todo o seu know-how, equilibrando, né, os desafios que aparecem com essa nova geração. Porque, Luciano, esses dias o seu xará lá, o Luciano Ang, virou... O Brasil inteiro assistiu o vídeo dele, de um jovem que foi trabalhar lá com ele e tinha 17 anos, se não me falha a memória, e já tinha passado em 4, 5 empregos, e ele ficou assustado, né? Porque geralmente, na nossa época, nosso pai entrava na empresa, hoje, 30 anos depois, saía. Né? E hoje é 2, 3 meses, 6 meses, um ano, é funcionário antigo já. É um desafio. Você sabe que, assim, né, isso tem mudado, assim, ano a ano, né, cada vez mais, né, o perfil. Acho que, além de serem imediatista, o comprometimento deles com uma causa é muito menor, tá? Então, claro, nós estamos falando com causas no sentido pessoal, não estamos falando de causas relacionadas a pets, a ecológico, isso o comprometimento existe. Mas essa é uma geração que realmente ela vem num outro contexto hoje, né? Para ela se sentir envolvida e comprometida vai muito além, né? E isso exige um outro desafio para nós enquanto universidade, que é como manter ele nos bancos escolares e como reter ele a nível de atenção, né? Porque assim, vou dar um exemplo típico, aquele professor que dava aula, se desse a mesma aula de 30 anos atrás, não teria público, né? Hoje o nosso aluno não aguenta 30 minutos do cara falando em sala no slide, né? E aí esse professor vai ter que ser empreendedor, vai ter que mudar, porque a geração está mudando também. Mas eu iria um pouco mais, né? Não só em sala de aula, como também a nível de colaboradores. A gente tem uma dificuldade muito grande na Universidade do Contestado, estamos muitas vagas abertas agora, e nós temos muita dificuldade em primeiro, trazer esses e mantê-los lá dentro. E a gente não é por uma questão de salário, não é uma questão de horário, porque se trabalha tarde e noite, o salário é um salário maior que a nível do comércio local, não desprezando o comércio, mas é a nível de comodidade mesmo. Então a gente tem essa dificuldade hoje, né? A mudança de emprego é realmente muito automática, né? Não gostei, eu vou sair, né? A gente ouve muito assim, no meu tempo não tinha isso, né? Vou sair para cuidar da minha saúde mental. Tá, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, vou cuidar da minha saúde mental, né? Eu não tinha esse privilégio de cuidar da minha saúde. Mas a gente ouve muito isso. Mas por que não? Porque tá muito estressante. Mas o que você faz? Eu fico aqui fazendo umas coisinhas aqui e tal. Então, assim, é uma geração assim que preocupa, né? Preocupa muito. E aí eu volto na história da educação básica, né? Quando a gente pensa assim que as grandes potências hoje, Suécia, Finlândia, elas começam com a educação básica. Eu visitava na Suécia, eu cheguei um dia na Suécia numa escola, era pessoal do jardim, 6 anos de idade, chuva forte e as crianças brincando na chuva. Aí uma reitora que estava comigo disse assim, meu Deus, se é no Brasil, ia ser preso, né? E ela falou, não, aqui eles se acostumam, colocam aqui, vão lá brincar na chuva, porque é muito frio no inverno, e eles têm que saber que é duro para eles no inverno colocar. Então, assim, as crianças de lá vêm não estou dizendo que tem, mas a educação vem numa outra formação. Então, as crianças, eu até filmei o vídeo, depois compartilhei numa reunião. Então, as crianças colocaram suas capas de chuva, foram plantar a horta na chuva, voltaram, entraram, secaram e foram para lá. Se a gente faz isso em algum lugar no Brasil, talvez não seja muito bem interpretado. Mas é a forma como a educação começa na educação básica que vai mudar os jovens que estão vindo hoje, né?
E a gente tem algumas características bem pontuais, mas é bem difícil para nós hoje manter esse jovem em sala de aula, manter ele motivado, manter ele... O professor tem que ser hoje quase um showman, né? Ou tem que ter muito, e não é só conhecimento, porque o conhecimento hoje, dado, informação e conhecimento, ele busca em qualquer lugar, né? Tá aqui, né? Tá aqui. Eu tenho uma oração que ela nasceu no deserto, com os monges do deserto, que é assim, 1500 anos atrás, nós não tínhamos Bíblia como nós temos hoje, né? Uma Bíblia, para ser escrita, levava 1 ano para você escrevê-la manualmente, né? Então, o que se fazia? Então, hoje eu tinha lá uma página da Bíblia manuscrita que era do livro de Coríntios, né? No outro, o Robson tinha lá o livro de João, né? E cada um tinha. Então o que acontecia? Hoje eu pegava a minha carta, dava para você lia, e ali as pessoas liam, né? E eu só tinha aquilo ali para ler. Hoje eu tenho uma universidade, está aqui dentro, à minha disposição, o que eu quiser. E acho que isso também cria nesse jovem esse desafio de você estar ensinando cada vez... Parece que chega uma hora que não tem mais o que inovar, né? Essa sensação... Nós fizemos uma pós aí chamada Metodologias Ativas, né? Então, assim, o ensino tem que ir se adaptando. Não adianta reclamar. Os alunos estão aí, né? E você tem que ir se adaptando. Então, a UNC fez uma pós gratuita para todos os professores que quiseram participar lá, sobre metodologias ativas. Qual é os novos formatos, sabe? Sala de aula invertida, fazer desafios para o aluno para que ele responda, ele pesquisa, ele tente achar, porque tem que desafiar eles, entende? Não adianta a gente reclamar muito, porque o aluno é nesse formato, ninguém mais quer ler muito texto, você sabe, você quer da mídia. Se você colocar aqui uma imagem com muita informação, 10 segundinhos ele já pula para frente. Então, essas questões que a gente tem que trabalhar, sabe? Tipo, fazer com que ele desperte uma forma de participação. Aquele aluno passivo que a gente fala, que fica só na sala de aula escutando o professor falar no método antigo, já não serve mais. Então, tem que mudar. Então, ele tem que ver uma forma de que... Hoje tem várias técnicas, né? Tem várias ferramentas para dar uma aula com metodologias ativas que ele faça parte, né? Que ele tenha que estudar, que ele tenha que responder, que ele tenha que participar. Existem alguns cursos mais fáceis de fazer isso, né? Na área da tecnologia, você passa lá um código, ele vai ter que fazer, melhorar, mudar, né? E tem alguns que você vai ter que criar alguns desafios, né? Então, eu acho que nem sempre dá para fazer, mas sempre tem que estar mudando. Sempre tem que estar fazendo ele se envolver na aula. Essa é a diferença da época antiga, que o próprio professor antes, ele nem aceitava muito. Ele era o dono do conhecimento e se falasse ainda ficava brabo. Hoje não, né? E é uma verdade, né? Então, antes, e ficava cômodo. Hoje não. Hoje os alunos toda hora estão pesquisando. Eu vejo que assim, sempre numa sala de aula vai ter, né? Pelo menos para mim, né? De 30 alunos, 5 alunos são dedicados, né, que são extremamente dedicados. Tem uns 20 alunos que são o mediano, né? E tem os 5 alunos que vão mais na boa, né? Isso é natural, né? Isso é natural do ser humano. E não que esse que leve na boa, lá no final não se dê bem. Porque, né, eu conheço vários alunos que sempre levaram mais na boa e lá no último ano correram atrás e às vezes viraram empreendedores e se deram super bem, entende? Então isso não né, eu digo que eles estão em processo de despertar ainda, de melhorar como ser humano, assim como a gente também, né? Passa alguns anos, o quanto você muda, né? O quanto você revê e quanto você aprendeu com aquelas coisas que você deixou de fazer e que errou. Então é por aí mesmo. E é um desafio, não adianta, é um desafio. E eu acho que é por aí. O professor também agora tem que repensar a forma, né? E por isso que nós temos, assim, né? Eu acho que a maioria, todas as universidades têm, nós temos a comissão própria de avaliação, sabe? Que ela faz os alunos participam de uma avaliação, que eles apontam algumas questões de todas as disciplinas e de todos os professores. Eu vejo que isso é muito importante também, para que o próprio professor veja onde eu posso melhorar, sabe? Então isso ajuda. Hoje é diferente do passado. Antigamente não caberia isso, né? O professor não iria gostar de ser avaliado. E hoje até isso mudou, sabe? Porque eu acho que tem que rever mesmo. O que eu preciso mudar, né? Eu acho que isso é uma construção em conjunta, mas que eu vejo que é importante. A tecnologia,
a mudança, né? Então não cabe mais o método antigo mesmo. Nós temos que se readaptar porque é diferente. Eu vejo muita reclamação do empresário, mais agora na presidente de sucessão, porque assim, o funcionário chega na sala, no trabalho e é um excelente profissional. O cara é extraordinário, bom, trabalha ali. Aí ele trabalhou 6 meses para dar conta. Não, mas por quê? Não, porque eu queria juntar um dinheiro para viajar. Agora já não tenho dinheiro para viajar. Não, mas eu vou ter aumentado. Não, eu não quero, eu só queria. E aí é um desafio diário, né? Pessoal, para entrar na universidade hoje, eu sei que tem alguns benefícios, tem algum... Vocês falam para nós também como que... Bom, eu acho que tem umas coisas boas acontecendo, né? Hoje nós estamos com o vestibular aberto em medicina, para o 2º semestre já. E eu quero voltar a ser aluno, quero fazer esse mestrado lá. Opa, e nós temos ainda, inclusive, bolsas para egressos, tá? Então isso é mais importante ainda, que nós priorizamos que os nossos egressos voltem e que tenham um subsídio na mensalidade. Mas nós temos assim, hoje nós sempre trabalhamos com 3 modalidades. O nosso vestibular, nós temos hoje assim 3 cursos de medicina, então Mafra, Porto União, Concórdia. Atualmente nós estamos abertos agora com o curso de medicina. Ele possibilita ser por prova ou por nota do Enem. E nós fizemos um estudo de mercado, muitas pessoas queriam voltar a fazer medicina, mas não queriam passar por prova porque achavam que não passava e não tinha o Enem. Então nós criamos o mérito acadêmico também de quem já tem um curso de graduação na área de saúde. Então hoje é o aniversário contestado, para quem quer fazer medicina, a mensalidade é R$ 9.900, R$ 9.800 a partir da 2ª mensalidade. E ele pode fazer ou prova de vestibular, ou Enem, ou se ele já tem um curso de enfermagem, fisioterapia, farmácia, odonto, com o histórico dele possibilita que ele faça. E a gente criou uma outra coisa também, que é o programa Crédito por Mérito, que a partir da 2ª fase ele pode ter um subsídio de até 3 mil na mensalidade dele. Então isso é para o curso exclusivo de medicina, já estamos com o vestibular aberto agora, a inscrição vai até dia 14 de abril, a prova acontece 27 de abril, é inédito também, então a universidade agora o vestibular dela é dela mesmo, né? Não é mais, não é outras empresas que fazem, não é outras parcerias. E também nós, em julho, devemos lançar já o nosso vestibular dos 55 anos da Universidade do Contestado. Ontem a gente toda semana a gente faz uma reunião de gestão e a gente começou a alinhar. O ano passado a gente lançou em agosto o nosso vestibular. Também tem as 3 possibilidades, ele pode entrar pela 2ª graduação, ele pode entrar por mérito do Enem ou ele pode entrar por prova, e a prova é totalmente online. Isso nós somos uma das primeiras universidades a fazer a prova online, ele faz a prova, em 72 horas já aparece aprovado, ele já faz a matrícula tudo online. E também lançamos o programa Crédito para esse aluno. Então, além de nós baixarmos a mensalidade ano passado, para quem fizesse a matrícula até agosto, setembro, outubro, proporcional, quem tem em julho pode concorrer a esse subsídio da mensalidade também. E nós falávamos que esse ano é 55 anos, nós vamos comemorar no dia 7 de dezembro, né? Vamos 55 anos, e a gente já começa as festividades no mês de julho, e aí vem umas novidades aí, né? A gente quer, para aquela família que for visitar o UNC, a gente está preparando algumas surpresas, a gente quer que a família vá para o UNC e que tenha alguma mensalidade diferenciada para esse tipo de coisa, né? Quero voltar também numa coisa que você falou, quando a gente fala em vestibular, fala em curso, fala em planejamento para os próximos 10 anos, né? Hoje a Universidade do Contestado tem um planejamento para os próximos 15 anos. E ela faz um planejamento para cada município que ela está. Então, quando a gente olha Mafra, olha Rio Negro, nós planejamos que e quando o professor Robson falou vai faltar sala, é porque a gente está com um problema de sala também, né? E a gente está lançando agora em julho também cursos técnicos. Por quê? Era um pedido muito grande para nós. Nós temos um laboratório na área de saúde que é invejável. Simuladores de 1.500.000, tela de 3D de R$500 mil, todas voltadas para enfermagem, voltadas para físio, para medicina. E nós não tínhamos o curso técnico. E o pessoal começou, faça um curso técnico porque a gente vai fazer o curso técnico, que é uma mensalidade mais barata, que é um outro tipo de público nos ambientes. Então a gente deve estar lançando nos próximos meses agora cursos técnicos na área de saúde a um pedido da população, para usar o mesmo know-how, o mesmo laboratório que os cursos do ensino superior hoje voltado para os técnicos. Acho que são os 4 cursos, 5 cursos técnicos que vai ter. Eu acho fantástico quem pode estudar numa frente, né? Do lado da universidade já sai com uma mentalidade, tem acesso a um laboratório que muitas vezes tem gente que vai passar a vida toda e não vai chegar, né? 55 anos de história da UNC, que venham mais 55. Talvez nós não estejamos aqui para comemorar. Eu falei, Robson, 50 não, mas uns 40 mas já tá, né? Mas é isso aí, né? Faz parte de deixar o nosso legado.
Professor, deixar o senhor por último fazer as considerações finais. Renata, agradecer muito a sua vinda aqui. Fica aqui o convite aberto para a gente voltar e definir mais temas. Muito obrigada, Douglas. A universidade está de portas abertas, né? Os nossos cursos de graduação, pós-graduação, estrito senso. Quem tiver interesse pode nos procurar, que estaremos lá para recebê-los, né? E mostrar um pouco mais da nossa dimensão e da nossa capacidade em termos de ensino para os munícipes de Mafra e também para toda a região de abrangência aqui da universidade. Os mestrados nós temos de... Administração são 4, né? Administração, sistemas produtivos, desenvolvimento regional e o de engenharia. E doutorado eu tenho um de administração e um de desenvolvimento regional. Legal, muito bem. Robson. Eu agradeço aí o espaço, né? Importante sempre a gente vir falar da universidade. Uma questão também assim, né? As cidades que têm a UNC hoje, eu, né, que sou professor há anos e gosto muito da UNC. Hoje a UNC é a maior universidade multicamp, né, a nível de campus. Nós temos 6 campos, né, e ela é nota máxima hoje. Ela passou por uma avaliação e tirou nota máxima. Então, assim, muitas vezes as cidades onde está inserida as pessoas não sabem, né, ou não prestam atenção sobre esse fato, mas é de extrema importância na área acadêmica quando a gente é nota máxima. Ensina, pesquisa, extensão, nossa infraestrutura é invejável, né? Alta tecnologia, hoje nós temos excelentes professores, então isso é muito importante para as cidades também, não é apenas uma universidade, é uma universidade com nota máxima em excelência. Então eu acho que esse faz o diferencial também, e é importante a gente vir e às vezes poder expor isso, né, para a comunidade ver que eles têm, né, uma excelente universidade. Então tanto Mafra, Rio Negrinho, Canoinhas, Porto União, Curitibanos e Concórdia, né, onde a gente está inserido. Então a gente pega uma grande área aí de Santa Catarina e com certeza nós fazemos a diferença em todas essas regiões, né. Então eu só agradeço o espaço. Estamos sempre à disposição de vocês. Hein? Combinado. Então, meu querido reitor. Bom, primeiro, né, quero parabenizar pela iniciativa, acho que foi muito pontual, né, agradecer o espaço, dizer que a Universidade do Contestado de portas abertas, que a gente possa, quem sabe, estar consolidando um projeto maior nos próximos meses aí, para trazer, quem sabe, pensar essa provocação de estar pensando para os próximos 10 anos o que espera em termos de empreendedorismo, o que espera em termos de Mafra, Rio Negro, quem sabe a gente possa estar unindo forças. Está completando, já fez aniversário agora, 8 anos, nós temos 55, acho que são 2 instituições aí que podem somar bastante e trazer muita contribuição. Quero deixar aberto para todo mundo visitar a nossa Universidade do Contestado, fazer curso superior hoje presencial, a gente tem o EAD, mas a gente foca muito no presencial pela construção do ser humano mesmo, né? E acho que um dos maiores objetivos da nossa, temos uma missão muito clara, que é desenvolver toda a região, mas acho que o maior desafio hoje da nossa universidade é transformar vidas, né? E a gente tem certeza disso. Todo mundo que passou pela universidade ou teve a vida transformada, ou transformou a vida de quem é da família, ou da onde ele está inserido. E a gente quer continuar fazendo isso, então muito obrigado. E fica aqui aberto, né, para os egressos, para quem é egresso, para fazer uma pós, fazer um mestrado com subsídio, para quem é da área de saúde voltar a fazer o curso de medicina sonhado, ou para voltar a fazer um curso de engenharia de software, que hoje o pessoal está ganhando aí 25 mil reais no mercado, né? Apesar que eu sempre digo, né, não importa qual é o curso que você escolhe, você sendo um profissional apaixonado, você vai ganhar o mesmo dinheiro que você ganharia numa medicina, numa odonto, numa educação física, num direito. É a paixão que vai fazer a diferença. Então, muito obrigado, né? E a nossa UNC, nossa querida UNC, porque é de Mafra, é de Rio Negro, é da região, está de portas abertas. Eu que agradeço. Eu gostaria até de estar um dia lá fazer uma reportagem especial daquele nosso museu lá, né? É uma coisa linda, que muitas vezes uma frente aqui não sabe a joia que tem lá dentro. Vou marcar para nós mostrar um pouquinho lá. Agradecer a vocês, as portas estão abertas, sempre quando quiserem voltar, manda um grito para nós ou um WhatsApp. Você quer participar também do nosso Fala Aí Empreendedor? Olha, entre em contato com a gente pelas redes sociais da Associação Empresarial. Quiser se tornar um associado nosso, receber todos os benefícios de ser um associado, vai ser um prazer recebê-lo. Agradeço ao nosso time aqui e voltamos no nosso próximo episódio do Fala Aí Empreendedor.